A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios 14, versículo 40, está escrito: todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. Nos últimos tempos temos visto casos, relatos, escândalos envolvendo pastores que antes eram vistos como exemplo para toda a sociedade cristã. E a pergunta que fazer é por que isso está ocorrendo? O que está acontecendo com esses líderes religiosos? Algumas pessoas podem achar que seja perseguição de Satanás, outrora precisamos analisar todo o contexto, alguns deles estão vivendo o mesmo pecado de o rei Davi. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4, está escrito: e Davi enviou mensageiros, e a tomou, e ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada da sua impureza, e ela retornou à sua casa. É verdade que não se pode dizer que é perseguição quando se fala a verdade, ainda que essa verdade seja trago pelo Senhor Jesus Cristo à luz, através do nosso inimigo Satanás, para humilhar, para desanimar, mas para a comunidade cristã todas essas situações são coisas positivas, na qual devemos fazer um paralelo com a palavra do Senhor Jesus Cristo, assim como as disputas por lideranças destas igrejas. A Bíblia nos traz diversas disputas, algumas até mesmo indo contra as determinações do Senhor Jesus Cristo, que foram descumpridas pela lideranças da igreja. Sendo assim, devemos ficar atento às coisas deste mundo, aos sinais dos últimos tempos, esses líderes que já foram um exemplo em algum momento das suas vidas e que hoje estão em decadências mentido, envolvidos em escândalos, em corrupções, até mesmo na vara criminal, de fato nunca foram representantes do Evangelho de Cristo Jesus, mas de si mesmo, da sua própria vontade, do seu querer, do seu desejo, e quando alcançam um patamar onde administram os recursos financeiros de outras pessoas, como é o caso de quem decidem viver filiados a estas igrejas. Estes líderes acabam por desviar daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e se não bastasse estes falsos pastores para fugir das cargas tributárias colocam no nome da instituição religiosa patrimônio como fazenda, casas de luxo, veículos para ficarem isentos de impostos baseando na Constituição Federal do Brasil, porém todos sabem que estes bens materiais são de propriedade ou pelo mesmo uso e frutos de seus fundadores. É o caso de uma casa de alto luxo, em Campos do Jordão avaliada em mais de 4 milhões de reais registrada no nome da igreja. Ambas as situações é porque tanto a fazenda, quanto a casa é para uso e frutos dos membros da igreja. Logicamente que não fazem isso com a intenção de burlar o sistema tributário do país baseando-se na Constituição. Eles acreditam que não há necessidade de pagar IPTU, mas ao mesmo tempo que esses líderes religiosos fanáticos pela teologia da prosperidade ensinam nas suas igrejas sobre a questão de ser fiel a Deus no dízimo e nas ofertas para que se possa haver manutenção na casa do Senhor Jesus Cristo, a mesma de forma libertina, adultéria, enganam a própria igreja do Senhor Jesus Cristo quando as mesmas não são capazes de arcar com a carga tributária referente àquele seu patrimônio como pessoa física, na qual só está no nome das suas igrejas baseado numa lei da Constituição de 1989 na qual isenta as instituições religiosas de pagarem impostos. Lei nº 3.193, de 4 de julho de 1957. Dispõe sobre a aplicação do artigo 31, 5º, letra B, da Constituição Federal, que isenta de imposto templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos políticos, instituições de educação e de assistência social. O que estes líderes religiosos fazem não passa de uma farsa, pois ensinam uma coisa nas suas igrejas e praticam outras nos seus dias, alegam não ter nada, que tudo que tem, pertence à igreja, porém tudo que é feito nas suas casas, que estão no nome da igreja, a própria igreja não tem o acesso. O apóstolo Paulo no livro de Coríntios traz para nós sobre a questão de que todas as coisas que fazemos para o Senhor Jesus Cristo seja feita com decência e ordem, mas infelizmente esses pastores neopentecostais fazem isto para negar-se a pagar os devidos impostos. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 14 ao 17, está escrito: e, chegando eles, disseram: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro, e não te preocupas com a opinião de nenhum homem, quanto mais com a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus em verdade. É lícito dar tributo a César, ou não? Nós daremos, ou não daremos? Mas ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me um denário, para que eu a veja. E eles trouxeram-me. E ele disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E maravilharam-se dele. Na verdade, estes falsos profetas não têm nenhum compromisso com o Evangelho de Cristo Jesus, não têm nada para nos ensinar,
nada que remente verdadeiramente uma vida com Cristo Jesus. Não podemos de maneira alguma aceitar que dentro dessas igrejas que se diz ser cristã, mas já começaram de formas erradas, elas tentam ludibriar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que devemos ficar atentos e não compactuamos com todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se o Senhor Jesus Cristo fala conosco que as coisas voltaram para Deus, tem que ser feitas com decência e com ordem, pois ainda que legalmente seja lícito e que legalmente seja aceito, mas que normalmente é uma coisa errada aos olhos humanos, como um cristão não podemos aceitar nas nossas vidas, quanto mais quando nos colocamos na posição de líder da igreja. Eles baseiam muito na palavra do Senhor Jesus Cristo para faturar com os dízimos e as ofertas da igreja, mas assim como nós que praticamos a leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo temos o total conhecimento da não obrigatoriedade do dízimo. De igual modo da oferta, porque Cristo é a nossa oferta de purificação e todo pecado. Será que as mesmas as pessoas que contribuem para com essas igrejas neopentecostais vivem nas suas farras e que enriquecendo seus pastores agir de tal maneira bem provável que em 2 ou 3 anos essa igreja não mais existe e ela não vai sobreviver? Mas a questão é que boa parte dos cristãos não tem o interesse na Bíblia, não tem o interesse em adquirir sabedoria, toda a sua vida está voltada ao materialismo no toma lá, da cá que ela tem ouvido e seguido fielmente. E se chegamos para essa pessoa e dizemos para ela não é bem assim que funciona, elas são capazes de brigarem conosco, de cortar o vínculo de amizade e de te abandonar a fé em Cristo Jesus. De qual maneira quando vemos esses pregadores, esses cantores pentecostalistas no qual os mesmos não têm nenhuma ordem, nenhuma decência, nenhum respeito para com o altar do Senhor Jesus Cristo, esses pastores e cantores estão cada vez mais artistas todo mundo. Eles agora têm um sobrenome ou melhor um codinome para causar impacto nas suas apresentações, mas o que são essas apresentações sem a presença do Senhor Jesus Cristo? O centro das suas pregações não estão voltadas a Cristo, mas somente a eles mesmos, com as suas doutrinas, com o seu evangelho liberal. Precisamos voltar às nossas origens, voltar ao tempo em que somente a palavra do Senhor Jesus Cristo era o bastante para ter uma vida, para ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Devemos abandonar de vez essas práticas que não condiz com a palavra do Senhor Jesus Cristo, que só traz escândalos, vergonhas, humilhações para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Devemos focar na palavra do Senhor Jesus Cristo, com estudo, com meditação, com leitura bíblicas, a fim de que não venhamos ser iludidos ou enganados por falsos pastores, porque na verdade esses pastores que são pegos em adultérios, que vivem na luxúria, envolvidos em escândalos em cima de escândalos, nunca foi de fato representante do Senhor Jesus Cristo, mas assim como Judas Iscariotes eles levam a sua vida de qualquer maneira junto ao Senhor Jesus Cristo, a fim de que através do Senhor Jesus Cristo alcançar a sua própria glória, alcançar os seus objetivos e que lamentavelmente é só financeiro. Assim como era o objetivo de Judas Iscariotes, somente o financeiro. É triste vermos que a comunidade cristã, que a igreja do Senhor Jesus Cristo está cada vez mais caminhando para um abismo. Falta a representatividade do Senhor Jesus Cristo, falta o carregar a cruz após Cristo e sobra a vontade de achegar-se junto a Caifás e toda a sua trupe de sacerdotes responsáveis pela crucificação de Cristo Jesus. Faltam pregadores que seja como o profeta João Batista que ensina o arrependimento dos pecados, para ser salvo e sobra muitos profetas para agradar o rei Acabe, o governador deste mundo, Satanás, porque se não estamos pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, se não estamos vivendo a glória do Senhor Jesus Cristo, a quem estamos servindo? A quem estamos obedecendo se não é Senhor Jesus Cristo? Se não estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo, estamos servindo Satanás. E o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a questão da teologia da prosperidade, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a questão da teologia liberal, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre a questão dos pregadores quashing. Obviamente que por ser cristão, seguidor do Senhor Jesus Cristo não temos que ficar presos, dando ouvidos a esses tipos de pregadores, esses tipos de pastores, pois não foi isso que o Senhor Jesus Cristo deixou como exemplo através da sua vida ou mesmo através dos seus profetas, através dos seus apóstolos como igreja de Cristo representante do próprio Senhor Jesus Cristo cheio do Espírito Santo. Precisamos filtrar, precisamos sabatinar esses líderes religiosos que aparecem e antes de colocá-los na posição de líder, de pastor de uma igreja, analisar da sua vida, analisar o que eles falam, o que eles pregam, o que eles realmente vivem e não aceitar que de maneira alguma eles venham profissionalizar a palavra do Senhor Jesus Cristo para ganhar riquezas, para poder conquistar multidão. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 13, está escrito: E nós caminhamos honestamente, como de dia, não em tumultos, nem em embriaguez, nem em orgias, nem em devassidão, nem em contendas e inveja.
E esses pastores que se diz representante do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas colocam no nome da igreja seus patrimônios pessoais, ainda que os mesmos foram conquistados da igreja, mas todavia a igreja não usufrui daquele bem que está com eles, como um bispo que mora em Campos do Jordão numa casa luxuosa avaliada em mais de 4 milhões, um outro apóstolo que mora em Alphaville, São Paulo, uma belíssima casa com piscina no tamanho oficial das Olimpíadas. E tem uma fazenda ainda, tudo em nome da igreja, a fim de usar a lei em favor de si mesmo e não pagar impostos referente ao que somente eles é quem usufrui. E eles podem enganar os homens até mesmo porque eles colocam no Congresso Nacional pessoas que representam a sua categoria, a fim de que essa lei não seja banida da Constituição. Eles têm que pagar impostos, mas o Senhor Jesus Cristo, eles não podem enganar, e no tempo oportuno responderá pelos seus atos, porque pregam a palavra do Senhor Jesus Cristo, dizendo que a igreja rouba o Senhor Jesus Cristo quando não devolve o dízimo, contudo eles roubam o Estado. Quando não pagam o imposto, é muito oportuno usar a pregação do profeta Malaquias, no capítulo 3 para as pessoas, mas quando tem que aplicar nas suas próprias vidas, a história é outra. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 5 ao 8, está escrito: E chegar-me-ei a vós para juízo, e eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que oprimem os trabalhadores em seus salários, a viúva e o órfão, e que desviam o estrangeiro do seu direito, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o Senhor, eu não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos tendes desviado das minhas ordenanças, e não as tendes guardado. Retornai para mim, e eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de retornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Mas vós dizeis, em que te roubamos? Em dizimos e ofertas. Optamos aqui por trazer todo o contexto bíblico do profeta Malaquias capítulo 3, porque esses mesmos líderes religiosos que esbanjam, que enganam o Estado colocando do nome da instituição religiosa patrimônios que somente eles usufruem, estamos trazendo aqui o contexto bíblico para que juntamente possamos trazer à luz da palavra o que o Senhor Jesus Cristo nos diz através do profeta Malaquias. Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo é muito cara quando diz que o próprio Senhor Jesus Cristo será testemunha contra os feiticeiros, e lamentavelmente muitas igrejas cristãs têm usado nos seus cultos práticas semelhantes à feitiçaria e outros rituais semelhantes às religiões pagãs existentes no mundo. Logo, o que eles praticam não é o cristianismo, mas se a feitiçaria, religiosidade dentro das igrejas. O Senhor Jesus Cristo será testemunha contra aqueles que são adúlteros, que traem as suas esposas e maridos, que têm filhos fora do seu casamento e mesmo quando são apontados o seu pecado do adultério, acreditam que pedindo perdão estão longe da justiça de Cristo Jesus. Ou precisaremos lembrar-los do fim da família do rei Davi. Sem falar na sexualização dos altares, são verdadeiras Afrodite, Ísis e Vênus com trajes justos e decotados, sendo elas o centro do culto, ao invés de Cristo Jesus. Homens enganosos, falsamente dizem que tudo que eles fazem, tudo que eles têm é do Senhor Jesus Cristo, quando esses mesmos pastores com as ameaças bíblicas levam os membros da sua igreja a fazerem votos que são incapazes de pagar, sem comprometer a honra da sua família, mas que abraçam a causa pela fé, esses mesmos pastores que estão oprimindo o trabalhador, que acabam sobre um terrorismo religioso para entregar seu salário, toda a sua finança para a igreja e deixam de ajudar quem realmente precisa, como as viúvas e os órfãos, e ao mesmo tempo estes pastores dos seus próprios recursos financeiros nunca têm a capacidade de ajudar aqueles que precisam, que necessitam, sendo membros da sua igreja, acabam sendo estrangeiros, pois lhe foras tirado o direito assistencial do Senhor Jesus Cristo, por estes homens. Eles não temem o Senhor Jesus Cristo, eles não têm medo de que o Senhor Jesus Cristo pode fazer com eles, porque eles estão tão enraizados neste mundo, nas coisas que se podem alcançar, que esquecendo o poder de Cristo Jesus. O mesmo texto bíblico no qual eles usam para aterrorizar o cristão, é o que é de julgar-los, de condená-los pela sua mal conduta. Embora precisamos ressaltar que o cristão também tem culpa, porque o mesmo não lê a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque quando lemos a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando praticamos o Evangelho de Cristo Jesus, não somos enganados por falsos pregadores, por falsos pastores, verdadeiros representantes de Satanás, pagos oprimir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E outro ponto que precisamos ponderar sobre questões desses líderes, esses proprietários de igrejas, é que boa parte deles vivem envolvidos em tumultos e confusões, que na maioria das vezes estão ligados ao dinheiro, ao poder e glória terrena. Isso é algo inadmissível no meio cristão. Não deveríamos ter briga por coisas terrenas que não produzem nós coisa alguma. Materialismo carnal e diabólico deveria ter sido crucificado quando batizamos nas águas, pastores que são fragados sobre o uso de entorpecentes.
Cantores que vão se apresentar sobre efeito de bebidas alcoólicas, e não estamos falando de cantores circulares, mas de cantores gospel. É uma coisa lamentável de se ver, de se falar. Esses tipos de pessoas que se dizem representantes do Evangelho, pregadores da palavra do Senhor Jesus Cristo, são verdadeiros escarnecedores da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então devemos ficar atentos, observando o que esses grandes líderes religiosos estão fazendo, porque o anticristo sairá da comunidade cristã. Ficai atentos, porque nem tudo podemos culpar Satanás, principalmente quando alguém quer assumir a glória do Senhor Jesus Cristo para si, se enriquecendo através da palavra do Evangelho que o Senhor Jesus Cristo. Não deixemos nos levar, todavia nos apegamos à palavra do Senhor Jesus Cristo, para que assim sejamos libertos do materialismo, da carnalidade, e concentramos na leitura, na meditação, no estudo da palavra do Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo possa ser conosco, nos alertando desses falsos pastores que usurpam da palavra do Senhor Jesus Cristo para viver as luxúrias deste mundo através da fé da Igreja do Senhor Jesus Cristo.